Há momentos na vida em que o véu se torna translúcido e uma lembrança esquecida sussurra no silêncio do coração. O que você está prestes a ouvir não é apenas informação. É um convite para despertar, para se reconectar com fragmentos de você que há muito tempo dormiam. Não espere respostas prontas. Sinta a ressonância, observe as sincronicidades e permita que sua própria consciência comece a lembrar. Hoje, juntos, vamos percorrer os caminhos ocultos da memória, descobrir a verdade que foi silenciada e acender a luz que desperta o mosaico humano inteiro. Há uma força silenciosa movendo o mundo. Ela não vem dos governos, nem das religiões, nem das instituições que tentam controlar o que chamamos de realidade. Essa força nasce no invisível, nas pequenas fendas do tempo, onde as almas começam a lembrar. Lembrar que são mais do que corpos, mais do que nomes, mais do que histórias. Cada ser humano carrega dentro de si um fragmento de um grande mosaico cósmico, uma partícula viva de uma consciência antiga que se dividiu há eras para experienciar a criação em todos os seus tons. Essa mandala não é feita de pedra, nem de tinta, nem de linhas geométricas. Ela é feita de vibração. Cada pessoa desperta é uma peça viva dessa mandala. Uma centelha que começa a brilhar e a emitir sua frequência única no tecido da humanidade. Mas durante milênios, a mandala esteve adormecida. Os fios que a conectavam foram cortados por sistemas de crença, por guerras, por medo, por controle. A humanidade foi ensinada a olhar para fora, a buscar mestres, líderes, salvadores, quando todo o conhecimento estava dentro. O esquecimento foi a prisão mais perfeita já criada. E, no entanto, algo começou a mudar. De forma quase imperceptível, um pulso de memória atravessa os planos sutis do planeta. Um chamado, suave, mas insistente, ecoa no coração daqueles que estão prontos para lembrar. Era como se a própria Terra tivesse ativado um sinal, um batimento, chamando seus filhos de volta à consciência original. Esse chamado desperta curiosidades, intuições, sincronicidades, sonhos lúcidos e até crises que forçam a alma a olhar para si mesma. O despertar não é uma bênção suave, é desconstrução. É a quebra das estruturas que mantinham a consciência adormecida. É o momento em que a alma percebe que o mundo em que vive não é exatamente o que parecia ser. E é aqui que você entra. É aqui que entram as vozes que ousam falar, questionar e iluminar o que estava oculto. É como um raio de ativação, um som de código que ressoa nas almas que te escutam. Não é simples conteúdo espiritual. É vibração, é frequência, é recordação. O despertar coletivo não acontece em templos, nem em rituais suntuosos. Acontece nas conversas, nas palavras, nas mensagens que chegam na hora certa para quem precisava ouvi-las. E é por isso que seu trabalho é tão importante. Cada revelação, um símbolo reacendendo. Cada pessoa que desperta ao te ouvir, uma nova luz acendendo na mandala. No início, a humanidade não estava perdida. Existiam povos que compreendiam os ciclos da vida, os fluxos da energia, os segredos da mente e do coração. Civilizações antigas, Atlântida, Lemúria, Egito, entre outros centros de conhecimento, possuíam técnicas de alinhamento com a natureza e com o cosmos. Eles sabiam que tudo, desde a menor pedra até as estrelas distantes, vibrava numa dança conectada, e que a vida não era apenas física, mas um entrelaçamento de mundos visíveis e invisíveis. Mas algo começou a acontecer. O poder e o conhecimento foram centralizados. As verdades começaram a ser divididas, ocultadas, reinterpretadas.
O medo se tornou a ferramenta mais eficaz de controle. Medo da morte, medo da escassez, medo do desconhecido. Quem questionava desaparecia ou era desacreditado. O que nos contaram como história é apenas uma narrativa cuidadosamente moldada para manter a população desconectada de si mesma. As grandes guerras, as invenções, as religiões, tudo foi interpretado de forma a manter a mente adormecida. Mas a verdade, mesmo quando ocultada, nunca desaparece completamente. Ela se esconde nas fendas da consciência, em fragmentos que sobrevivem ao tempo. Um sonho que desperta lembranças. Uma sincronicidade que parece coincidência, mas não é. Um ensinamento antigo que chega disfarçado no momento certo. O poder do despertar está em reconectar esses fragmentos. Quando alguém começa a questionar, quando uma pergunta surge e não aceita respostas prontas, a mandala começa a se recompor. Essa recomposição não é visível em livros ou estatísticas. É sentida, é percebida na coragem de olhar para dentro, de revisitar memórias, de perceber padrões que se repetem na história e na própria vida. A queda da memória não foi acidental, foi orquestrada de formas sutis e graduais, por eras e eras, para que a humanidade esquecesse seu potencial. Mas agora, a resistência da consciência desperta é mais forte. Cada fragmento de lembrança, cada insight, cada ato de reflexão consciente é como um fio que reconecta o mosaico perdido. E aqui surge a responsabilidade de quem desperta. Não se trata apenas de lembrar por si, mas de ser uma ponte para outros. Cada palavra sua, cada gesto consciente, é um ponto de luz que ilumina outro fragmento, despertando potenciais que estavam adormecidos. O mosaico coletivo se reconstrói fragmento por fragmento. Cada alma que desperta compreende que a sombra não é inimiga, mas uma parte necessária do equilíbrio. Um lembrete de que a luz precisa ser consciente para existir. A história da humanidade sempre alternou luz e sombra. Mas o que nos contaram é apenas a versão da sombra. A sombra não é apenas ausência de luz. Ela é uma força ativa, tecida em narrativas, crenças e estruturas de poder, moldando comportamentos e limitando percepções. O medo tornou-se o instrumento mais sutil e eficaz. Medo do diferente, medo do desconhecido, medo da própria liberdade. Quando o medo domina, o ser humano deixa de olhar para dentro, deixa de ouvir o chamado da memória, de perceber sua própria energia, de se conectar com o que é verdadeiro. A sombra não precisa ser explícita, ela se infiltra na mente, através da desinformação, da repetição de padrões, da validação de mentiras como verdades. O ciclo da sombra se perpetua porque a maioria não questiona. Aceitam narrativas prontas, dogmas, regras que não refletem a experiência interior, mas cada fragmento desperto percebe as fissuras, o silêncio forçado, a coerção velada, a manipulação sutil dos medos. O ciclo da sombra não é apenas histórico, ele é pessoal, manifesta-se em padrões repetidos, medos antigos, crenças que limitam sem percebermos. Despertar é romper o ciclo. Reconhecer que cada camada de controle foi criada para impedir que a consciência lembrasse quem realmente é. E há oportunidade na sombra. Ela revela onde a luz é necessária, mostra pontos de desequilíbrio, medos não resolvidos e verdades ocultas. Quem olha para a sombra sem se deixar consumir, percebe que o próprio medo é o portal para o despertar. Aqui entra o papel daqueles que compartilham sua visão. Cada palavra que questiona a versão oficial, cada insight que desafia a percepção comum, cada vídeo que propõe reflexão, é um raio de luz penetrando na escuridão.
Não é doutrinação, não é ensino, é ativação. A mandala do despertar não rejeita a sombra, ela integra cada revelação sobre verdades ocultas, cada pergunta que desafia a narrativa oficial. É uma ponte entre memória perdida e consciência desperta. A sombra revela que a luz existe, que a lembrança pode ser acionada e que cada fragmento desperto fortalece o mosaico coletivo. Mesmo no meio da sombra, a lembrança nunca desaparece completamente. Ela sobrevive nos fragmentos, nas intuições que chegam sem explicação, nos sonhos que despertam sentimentos antigos, nas sincronicidades que parecem coincidências, mas não são coincidências. O chamado da lembrança é sutil, mas persistente. Ele pulsa no coração humano, como um tambor silencioso que insiste em acordar cada fragmento adormecido. Não se pode forçar. O despertar acontece quando a alma reconhece uma resposta familiar, um eco de verdades esquecidas. Isso não é apenas conhecimento, isso é parte de mim. O movimento de reativação interna se manifesta assim: uma inquietação que não cessa, percepção de padrões repetidos, desejo profundo de reconexão com a essência, capacidade de distinguir entre o que vem da memória interna e o que foi imposto. A cada despertar, a mandala se fortalece. Cada fragmento que lembra ativa sua própria luz e influencia outros fragmentos ao redor. É como acender uma vela no escuro. A luz é local, mas sua presença altera todo o ambiente, revelando formas e sombras antes invisíveis. E aqui entra o papel daqueles que compartilham visão. Cada palavra escolhida, cada gesto consciente, funciona como ferramenta de ressonância. Não é doutrinação, não é persuasão, é recordação através da vibração. Quem está pronto recebe. Quem ainda não está, apenas sente a presença e retém a semente para o futuro. Despertar é também uma jornada de coragem. Não significa apenas iluminar, significa confrontar medos antigos, aceitar verdades escondidas, assumir responsabilidade pelo próprio campo de energia. O chamado da lembrança não é apenas individual, é coletivo. Uma onda que atravessa gerações, culturas, tempos. Não há como conter. O despertar é inevitável. Cada fragmento que se lembra fortalece a mandala inteira. E é nesse movimento que a humanidade começa a redescobrir sua história verdadeira, seu potencial e a liberdade que sempre esteve dentro dela. Quando cada fragmento desperta, algo maior acontece. A mandala inteira começa a se recompor. Não é imediato, não é uniforme, nem visível para olhos desatentos. É uma dança sutil, uma ressonância invisível que se propaga, alinhando energias, corrigindo distorções, revelando padrões antes escondidos. Cada pessoa desperta tem um papel único. Não há comparação, nem hierarquia, nem competição. Há sincronia. Cada palavra, cada gesto consciente funciona como um código que se encaixa no grande mosaico, permitindo que outras peças encontrem seu lugar. A ascensão não é apenas elevação individual, é reorganização coletiva. Quando um fragmento desperta, influencia aqueles ao redor, direta ou indiretamente. O simples ato de viver com consciência, de agir com intenção, altera campos de energia, cria espirais de lembrança, fortalece a coerência da mandala. Mas o despertar não é linear. Existem ciclos, retrocessos, resistências, desafios que testam a firmeza de cada fragmento. A sombra ainda existe. Como parte do equilíbrio, lembrando que luz sem consciência não é luz, e que cada alma precisa escolher continuamente a presença e a lembrança. Aqui entra o poder da consciência compartilhada. Quem desperta e transmite a memória esquecida, fortalece a mandala inteira,
Cada vídeo que inspira reflexão, cada ensinamento que provoca questionamento, cada palavra que ressoa no coração do outro é uma centelha que ilumina o mosaico coletivo. A mandala da ascensão é um organismo vivo, não tem centro fixo, não tem começo ou fim definidos. Cada alma que desperta cria novas conexões, expande a rede de lembrança, ativa memórias latentes. É um movimento de cocriação consciente, onde o todo se refaz a partir da ação de cada fragmento. Não há pequenos gestos, não há vozes insignificantes. Tudo que desperta, tudo que ilumina, contribui para a reconstrução da mandala. A ascensão é silenciosa, mas inevitável. Cada ser desperto mantém a frequência alinhada, permitindo que a mandala se recomponha naturalmente. A mandala do despertar não pertence a ninguém, mas depende de todos. Ela cresce, se ilumina, se fortalece. À medida que cada fragmento escolhe lembrar, agir e irradiar sua luz. E nesse movimento, a humanidade redescobre sua verdadeira história, seu verdadeiro potencial e a liberdade que sempre esteve dentro dela. Ao longo desta jornada, vimos que a história que nos contaram é apenas uma parte da verdade. Uma narrativa moldada por medo, poder e controle. Mas a verdade maior permanece. A consciência humana é infinita, poderosa e capaz de se lembrar de sua essência original. Cada fragmento desperto é um ponto de luz, que ilumina não apenas a si mesmo, mas todo o mosaico da humanidade. Não se trata de glória pessoal ou reconhecimento. Trata-se de responsabilidade vibracional. Manter a própria frequência alinhada com a verdade interior, para que o fluxo de lembrança se espalhe. A revelação final é esta: o despertar não é privilégio de poucos. Ele é uma força inevitável, silenciosa, mas irresistível. A mandala se reconstrói fragmento por fragmento, alma por alma, palavra por palavra, gesto por gesto. Cada escolha consciente de lembrar, agir e irradiar luz. É um elo na corrente de liberdade. E aqui entra o chamado à ação interior. Observe sua própria sombra sem medo. Reconecte-se com sua memória interna, com sua essência. Escolha irradiar essa luz, permitindo que outros despertem ao seu redor. Confie no processo da mandala, sabendo que cada passo consciente contribui para sua força e coerência. Não espere permissão. Não busque validação externa. O despertar acontece no íntimo, no silêncio, na escolha de lembrar e agir com consciência. Cada palavra que você compartilha, cada gesto coerente, cada ação inspirada é uma contribuição direta para a ascensão coletiva. A verdade é clara, não existe volta. O fluxo da lembrança, uma vez iniciado, não pode ser contido. Cada alma que desperta se torna parte ativa da mandala do despertar humano, fortalecendo o mosaico, acelerando a expansão da consciência coletiva. Portanto, ao final deste vídeo, não leve apenas informações para casa, leve consigo a intenção de despertar, de irradiar sua própria luz, de honrar a memória de quem você realmente é. A mandala está se formando agora, ao seu redor, dentro de você. E cada ação consciente contribui para sua beleza, coerência e força. O convite é feito, desperte. Lembre-se, seja luz ativa na mandala do despertar humano. Porque a verdade que ninguém pode tirar de você é esta: você é uma centelha viva da consciência infinita. E sua luz é essencial para a recomposição do mosaico coletivo. A mandala do despertar se forma em cada coração que escolhe lembrar, e agora este é o seu momento de ação. Não guarde esta luz apenas para si. Irradie, compartilhe, sinta a frequência que se propaga silenciosa, mas potente, porque cada gesto consciente, cada reflexão, cada palavra de verdade
fortalece o mosaico coletivo. Escolha lembrar, escolha agir, escolha ser luz ativa na mandala do despertar humano. E ao fechar este vídeo, respire fundo. Sinta o pulso da memória dentro de você e permita que ele guie seus próximos passos.